Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Criando uma Nova Realidade. Se você não viu o primeiro vídeo, está aqui no meu canal do YouTube e também no Instagram. Você pode procurar em algum lugar que você vai ver a parte 1, é o vídeo 1 da série Criando uma Nova Realidade. É um prazer estar aqui novamente falando com você. O meu nome é Celiton Silva, sou pastor da Igreja Nova Vida e também psicólogo. E com esse conhecimento, eu creio que você pode ser edificado e começar a pensar de uma nova maneira, criar uma nova realidade da sua vida. Uma coisa que você precisa aprender definitivamente, que com Deus tudo é possível. Definitivamente tudo é possível. Com Jesus não existe outro plano, só existe o plano A, não existe plano B, só existe o plano A. E o plano A é que todas as coisas são possíveis com aquele que crê, para aquele que crê. Se você crê em Jesus, se você crê na sua palavra, tudo é possível, tudo vai acontecer. O que Deus falou, Ele vai fazer, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, a sua parte é você acreditar. E para você acreditar numa nova realidade, você precisa renovar sua mente. O ponto principal é renovação de mentalidade. Mudança de palavras, mudança de pensamento vai gerar uma mudança de palavras e, consequentemente, uma mudança de comportamento. Então, nós precisamos entender que uma vida de fé, ela é feita de renovação de mente. Renovação e reprogramação dos nossos pensamentos. As pessoas às vezes falam, fizeram uma lavagem cerebral nele, agora ele está pensando de outra forma. Não é lavagem cerebral ou a pessoa está bitolada, não é isso, é que a pessoa ela consegue ver, ela em Cristo, no reino de Deus, ela vê a nova perspectiva. Antes ela estava enganada, agora ele está esclarecido, ele tem sabedoria, ele tem direção de vida. A pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela recebe a vida com Deus e ele começa a pensar de uma maneira nova e as coisas fazem total sentido para uma nova realidade. E a pessoa então ela começa a mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir. As suas escolhas mudam, as suas decisões também. Então, porque houve uma mudança de pensamento, houve uma reprogramação mental, houve uma substituição de pensamentos negativos por pensamentos positivos, houve uma mudança de sentimentos pessimistas por sentimentos otimistas. Por isso que em Cristo nós só temos o plano A, tudo vai dar certo, tudo é possível. É quando você crê com intensidade e não abre mão daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, com fé, vivendo pelo que você crê, as coisas vão se modelando e vão acontecendo. Quando você persiste na fé e não nos seus sentimentos. Quando você persiste em acreditar que o ambiente vai mudar, que as circunstâncias vão colaborar e então, a partir da sua fé, daquilo que você crê, as coisas vão se modelando, porque você vai mudando a sua maneira de pensar, mudando a sua maneira de falar, mudando a sua maneira de fazer e de agir. Então, tem pessoas que só pensam em mudar e elas só ficam pensando nessa mudança. Elas pensam, como seria bom ter uma vida diferente, como seria bom ter uma casa diferente, um casamento diferente, como seria bom se eu tivesse isso. Elas só ficam pensando e não fazem nada. Você precisa entender que a fé, ela é acompanhada com uma ação. A fé é acompanhada com uma ação. Se eu creio, eu tenho atitudes. Se eu creio, eu tomo decisões. Se eu creio, eu tenho ações. A fé sem obras, ela é morta. Eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela simplesmente acreditou que Jesus poderia curá-la. E ela vivia muitos anos da sua vida num fluxo de sangue. E essa narrativa está lá em Marcos 5, 25 ao 42. Marcos capítulo 5, 25 ao 42. Fala que essa mulher do fluxo de sangue, ela já tinha despendido todos os seus bens, as suas economias, o seu dinheiro em médicos, exames, remédios e nada tinha melhorado. A realidade daquela mulher era uma realidade de sofrimento, era uma realidade de angústia, era uma realidade de isolamento. Pela lei,
a mulher do fluxo de sangue, ela era considerada como impura. Ela não tinha relacionamento social. Vamos imaginar como seria a vida daquela mulher. Aquela mulher, por ela estar sangrando e nunca parar de sangrar, o fluxo de sangue dela era intenso, 12 anos sangrando, então ela era considerada 12 anos impura. Porque a mulher no seu ciclo, né, ela é considerada pela lei naquela época como impura, então ela não podia ter contato com outras pessoas, porque ela estava no seu momento do ciclo menstrual do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela já tinha programado seus pensamentos a pensar que ela era rejeitada, angustiada, ninguém a abraçava, ninguém a tocava, ninguém conversava com ela. Imagina a situação emocional, imagina a situação psicológica que aquela mulher vivia anos da vida dela, 12 anos, pensando que era imunda, suja, rejeitada, doente, escrava de uma enfermidade. Imagina como eram os pensamentos daquela mulher. Como eram os pensamentos, o que ela pensava sobre ela, o que ela pensava. Mas havia dentro daquela mulher uma fé, porque ela não desistiu. A Bíblia relata que havia 12 anos, então ela tentava 12 anos, ela buscava 12 anos. Ela se via, sim, com sentimentos, com pensamentos de rejeição e de tudo que a lei falava que ela era, mas ela havia uma busca incessante, uma busca constante por uma melhoria. Mas ela ficou sabendo que por ali Jesus passava. Ela acreditou que se ela tocasse em Jesus, ela poderia ser curada. E ela então reprogramou seus pensamentos. Ela falou assim, eu gastei 12 anos e já gastei tanto dinheiro, remédios, médicos, exames, e eu não sou curada. Jesus está passando aqui perto da minha casa, eu vou lá. Eu vou tocar Jesus, eu vou avançar até Jesus. E naquele momento ela teve que fazer uma grande, uma profunda, uma forte reprogramação mental, porque os pensamentos dela eram pensamentos pessimistas, pensamentos de enfermidade, pensamentos de derrota, pensamentos de exclusão, pensamentos de mediocridade, pensamentos de autoestima baixa. A autoestima daquela mulher era muito baixa. Ela se sentia excluída, rejeitada por ela, pela sua enfermidade e pela sociedade ali que ela convivia. Ela teve que reprogramar os seus pensamentos e ela fez uma declaração profética. Porque quando nós reprogramamos a nossa mente, nós mudamos a nossa fala, nós mudamos o que falamos, nós mudamos o nosso discurso. O que sai da nossa boca é transformado porque novos pensamentos são gerados. Então, com certeza, vamos ter uma nova fala, vamos falar de uma maneira diferente. E ela diz, se tão somente ela pensa, ela fala, aquilo ali no seu cérebro, na sua mente é reprogramado, ela fala, se tão somente eu tocar as vestes de Jesus, eu vou ser curada. 12 anos ela passou, 12 anos na enfermidade, 12 anos ela ali naquela dificuldade, naquela prisão no seu corpo, aquela prisão daquela enfermidade. Imagina como eram os seus pensamentos programados em 12 anos de doença. O que uma pessoa que tem 12 anos de doença pensa sobre si mesmo? O que uma pessoa que vive debaixo de um rótulo religioso, de um rótulo de uma mulher imunda, de uma mulher suja, o que passa 12 anos uma pessoa ficar pensando dessa maneira? E de repente ela teve que mudar os seus pensamentos porque ela teve uma única oportunidade de criar uma nova realidade, de criar uma nova realidade. Aquela realidade que ela vivia, ela estava cansada. Ela queria, com todo o seu ser, uma nova realidade. 12 anos ela pensava em doença. 12 anos ela pensava em tudo que era de pessimismo e negativismo. E de repente, ela vê uma única possibilidade. No meio das impossibilidades surge uma única possibilidade. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. No meio das impossibilidades, Deus vai te entregar, e talvez Ele está te entregando aqui através desse vídeo, uma única possibilidade, que é você viver pela fé, que é você ter uma atitude de fé. E ela diz, eu vou tocar nas vestes de Jesus. Aí vamos entender, vamos imaginar aquela mulher saindo da casa dela, e ela passando no meio da multidão, e ela fica ansiosa, as emoções dela ficam desestabilizadas, e o fluxo de sangue aumenta, e ela faz uma decisão, eu continuo para tocar em Jesus, eu volto para minha casa, o fluxo está caindo mais ainda, está saindo mais, aquela mulher entra numa mistura, num mix de pensamentos,
Mas mesmo assim ela falou, não, eu preciso tocar essa possibilidade de criar uma nova realidade. E aquela mulher, ela vai, empurra um, empurra outro, e no meio da multidão que apertava Jesus, ela toca nas vestes de Jesus. E no momento que ela toca nas vestes de Jesus, sai virtude de Jesus. Sai virtude de Jesus. E Jesus pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos falam, Jesus, por favor, está todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando. Como o senhor está perguntando se alguém te tocou? E Jesus fala, não, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. E aquela mulher, no meio da multidão, ela vê que ela estava imediatamente curada, imediatamente sarada, imediatamente saudável. E ela conta toda a história para Jesus. E Jesus olha para ela e fala, filha, filha. Jesus age ali com a paternidade. Jesus ali acolhe as emoções. Jesus não usou a palavra serva, mulher. Não, Jesus usou a palavra intimista. Filha, filha. Jesus naquele momento sabia da dor emocional, não somente da dor física. Jesus sabia da dor emocional que aquela mulher vivia tantos anos da história da vida dela. E Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E essa mesma fé te salva. Vai, você está curada do seu mal. Olha o acolhimento que Jesus faz, não somente ali na doença física, mas nas doenças emocionais daquela mulher. Nas feridas emocionais que a dor e que a doença física ocasionou tantos anos. Mas algo que a gente precisa entender, que Jesus a cura não somente no físico, mas a cura também nas emoções. A ordem de Jesus na cruz é está consumado. Então tudo que é fora disso não é para você. Jesus ele veio na cruz, a sua graça, o seu amor eterno e profundo é para que você tenha uma nova realidade. Se você está em Cristo, você tem uma nova realidade. E eu quero que essa palavra alcance o seu coração de uma maneira completa. Alcance a sua mente, renove a sua mente. Aquela mulher, quando ela ia para Jesus, ela liberou uma palavra. E aquela palavra muda a realidade da vida dela. Eu quero dizer que os pequenos milagres, os pequenos e os grandes milagres, independente se você acha o que é pequeno, o que é grande, o que você precisa, o que você não precisa, eu quero que você entenda que Jesus, ele quer te ajudar, através da sua fé, criar uma nova realidade. Você pode criar uma nova realidade. E aquela mulher criou uma nova realidade, saiu da realidade de doença e foi para uma nova realidade de cura. Saiu da realidade que ela vivia de exclusão social e ela entrou agora numa nova realidade de conviver com as pessoas. Você pode criar uma nova realidade. Ela saiu da realidade de derrota e entrou na nova realidade de vitória, de paz, de tranquilidade, de vida em abundância. Você precisa viver uma vida de fé, renovando a sua mente, renovando seus pensamentos, para que você crie novas realidades na sua vida, ok? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque eu tenho certeza que nessa série de vídeos, criando uma nova realidade, Deus vai alcançar o seu coração e você vai aprender a criar uma nova realidade no seu casamento, nas suas finanças, no seu relacionamento com Deus, enfim, na sua profissão, nos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Porque você pode, pela fé em Cristo, criar uma nova realidade de vida. Amém? Te vejo no próximo vídeo.